Olá, bem-vindos a mais um Jump Talk. Jump Talk, esse programa onde a gente fala com líderes de mercado, a gente fala sobre tecnologia, sobre gestão, sobre os desafios que esses líderes têm. Hoje eu tô aqui acompanhado pelo Gilberto. Tudo bem, Gilberto? O Gilberto já tá virando figurinha carimbada aqui. Quase que oficial aqui. Quase que oficial. Nesse podcast. Para mim, oficial. Tá tudo ótimo. E hoje a gente vai falar bastante sobre... novamente sobre tecnologia, a gente vai falar sobre tecnologia no mercado de educação e a gente vai acompanhar aí a carreira de um líder que eu admiro muito, Igor Freitas. Igor hoje VP de tecnologia da Cogna, né? Mas a carreira do Igor aí, ela é bem extensa, tem mais de 27 anos, correto? Em tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que trouxe o Igor até aqui, vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e também sobre os desafios de tecnologia e educação hoje, sobre inteligência artificial e muitos outros temas. Igor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é Igor, né, e como que foi a sua carreira até hoje, nesses 27 anos. Claro. Primeiro agradecer o convite, feliz de participar com vocês aqui nesse podcast, poder compartilhar e contribuir um pouco com o mercado de tecnologia e ainda mais falar um pouquinho daquilo que a gente mais ama, né? Tem mais paixão aqui, que é a tecnologia. E educação, acho que quando você alinha essas duas coisas, aí é mais bacana ainda. Então, prazer. Obrigado pelo convite, espero poder realmente contribuir. Bom, quem é o Igor? Primeiro, tem uma história bacana que eu sempre conto, acho que faz sentido quando a gente abre, até para poder trazer um pouco de intimidade, que vai além da carreira de alguém que desenvolve software ou que toma conta de sistemas. Eu nasci na África do Sul. Ah, é? Eu não sabia disso. É uma curiosidade que eu acabo compartilhando. Meus pais, eles eram missionários e foram trabalhar na África do Sul com os refugiados de Angola e Moçambique, na época da guerra civil ali muito forte entre a população interna, né, e o governo, então foi bastante complexo. Os portugueses foram expulsos, na sua grande maioria, e refugiados na África do Sul, meus pais foram trabalhar com eles. E eu acabei nascendo lá, meus pais eram brasileiros, e eu nasci na África do Sul, e fui, com 2 anos de idade, eu vim para o Brasil e fui naturalizado. E a minha certidão de nascimento foi feita em Belo Horizonte. Então, eu sou brasileiro, nascido na África. E com isso, acho que a motivação dos meus pais e a forma como a gente conduziu as nossas vidas, dado o tipo de trabalho que meu pai tinha com a minha mãe, eu mudei muito. Então, eu morei em Minas, morei em Goiânia, morei em Brasília, fiz faculdade em Uberlândia, na Federal, em Ciência da Computação, 7 anos, empreendi no início da carreira, vendi minha empresa, vim para São Paulo. Estou há 24 anos aqui em São Paulo. Então deve dar quase 28 anos aí que eu estou na jornada de tecnologia, dedicado aí aos temas de tecnologia. E tem sido um prazer aí passar por vários momentos, né? São momentos bem diferentes. Sim. Lá quando eu comecei, meu primeiro trabalho junto com a empresa que eu tinha era trabalhar muito com provedores de acesso à internet. Quando a internet estava começando. Onde você empreendeu era de provedor de acesso. Exato. Na verdade, a gente instalava, a gente configurava provedores de acesso, sistemas distribuídos, bem no comecinho da internet. Então, configurei muito roteador, muito switch, desenvolvi aplicações básicas. Imagina, a primeira aplicação em Java que eu desenvolvi, isso em 96, 97, foi uma aplicação para envio de SMS para CTBC Telecom. Então você imagina isso lá nos primórdios da tecnologia. Participei muito desse contexto inicial de telecom, mas sempre gostei muito de desenvolver software. E eu era especializado na época em C, em C++ para Linux. E acho que isso foi o grande impulsionador da minha carreira. Desenvolvia software em C, gostava muito, achava aquilo divertido, trabalhar com Linux. Acabei vendendo a minha empresa. Em 2000 eu vim para São Paulo para trabalhar com Visual C++. Talvez a grande população nem conheça ou nunca tenha visto, mas para Windows CE, para automação de força de venda. Trabalhei 2 anos com automação de força de venda, migrei para Java e aí minha carreira deslanchou no contexto de Java. Passei por consultoria, não sei se vocês sabem, mas eu fui também fornecedor. Eu vendi muito software aqui no Brasil. Trabalhava numa empresa que também acho que alguns conheçam, que era a dona do Delphi.
do Delphi, do JBuilder, que chamava Borland. Borland, sim. Claro. Acho que o Anderson deve conhecer. Eu conheço. Não são todos, mas... No colégio foi, depois de Pascal, Exato, foi a primeira solução com a qual eu trabalhei para desenvolver software. Exato. A grande parte da população das pessoas, desenvolvedores, já não conhecem mais esse contexto de Delphi, JBuilder, né, que era uma solução, uma ideia para Java e tal. E acabei trabalhando 9 anos nessa empresa e os últimos 4 como pré-vendas. Eu fui gerente técnico de vendas. Na Borland. Na Borland. Fiz POC, respondi FP, RFI, demonstrações, implantação, fazia México, América Central, América do Sul e Brasil. Foram 4 anos muito bacanas, diferenciais na minha carreira do ponto de vista... Porque você passa a ter uma ideia do outro lado. Peraí, eu não estou aqui para vender um software, eu estou aqui para entender a sua necessidade e transformar aquela necessidade numa solução. Sim. Então, meu chefe sempre falava, pessoas compram de pessoas. E esse relacionamento, né, do entendimento entre a relação daquilo que eu tinha como caixa de ferramentas. E no final, as pessoas compravam porque tinha um interlocutor ali que entendia, trazia um pouco da ideia, tentava tangibilizar a necessidade em soluções de tecnologia. Isso é muito interessante. Eu gosto muito da carreira de pré-vendas. Eu vivi muito tempo nessa carreira, porque eu era desenvolvedor, e aí eu passei também para pré-vendas. Né? E é interessante, eu sempre falo pro pessoal, cara, era a carreira que eu mais adorei em toda a minha vida, porque é o momento onde você para de olhar só pro técnico e você fala, cara, tem coisa do outro lado, eu tenho que entender o que eles precisam, eu preciso entender onde isso afeta o negócio, onde a tecnologia afeta o negócio. Você para de entender a tecnologia como algo principal, né? E você começa a enxergar ela como um meio, é um meio para fazer algo ali que o negócio precisa. Então, para mim, era muito interessante. Eu sempre amei essa carreira. Aprendi a fazer perguntas certas, né? Aprendi a fazer as perguntas certas. A entender a dor do cliente. Perfeito. E assim, acho que a composição inicial da minha carreira foi muito técnica. Eu era um desenvolvedor, ou depois um analista de sistemas muito focado em desenvolvimento de software. E aí, quando eu migro desse meio comercial, né, viagem, e consegui entender, acho que transformou demais a forma como eu sou hoje. Porque hoje eu me vejo, ainda hoje, numa vice-presidência de tecnologia numa empresa, ou até nas empresas que eu passei, como pré-vendas. No final do dia eu estou ali para entregar soluções, entender a necessidade de negócio, participar do dia a dia do ecossistema da empresa e trazer uma solução que seja adequada. Sim. E eu sempre brincava com os meus comerciais que eu não tinha a melhor solução. Eu tinha a solução adequada para o momento do que a empresa precisava, do que aquele interlocutor precisava. Foi muito marcante. Para mim, eu nunca esqueço assim, o que eu aprendi. Falar em público, flexibilidade, forma de pensar, essa questão da resolução de problemas, tentar tirar de pedra alguma coisa, né? Lei de pedra é uma coisa que, cara, isso não vai... Cara, não vai acontecer. Nós vamos dar um jeito e vamos conseguir fazer isso acontecer. Então, foi muito importante. E aí eu resolvo, em 2010... mudar um pouco e eu vou para o mundo mais como cliente, como corporativo. E eu vou para o Itaú. E no Itaú eu fiquei mais 9 anos. E entrei lá tomando conta de sistemas corporativos, então sistemas contábeis, gerenciais, fiscais, de risco. E aí, 3 anos depois, eu sou promovido a superintendente e me torno superintendente de arquitetura de solução inicialmente, foi quando eu te conheci. E na sequência, eu me torno superintendente de arquitetura corporativa, que o Itaú tinha esse conceito, que era um arquiteto de negócio, que fazia interface entre TI e negócio. Tinha um time de 11 gerentes que faziam muito essa primeira iniciativa, esse primeiro impacto ali no negócio. Tem uma necessidade de algum produto. Então, eu era aquela pessoa que desbravava aquela necessidade de tecnologia, viabilizava os blueprints, viabilizava a necessidade, que virava depois, eventualmente, um produto de tecnologia, em tecnologia propriamente dito. Interessante, né, Igor? Porque a gente estava conversando sobre isso, que a consultoria é uma escola onde a gente aprende a flexibilizar. Né? Então, a gente aprende a fazer um pouco de tudo, né, dentro da consultoria. Então, é um mar de possibilidades. E você vem para a sua carreira
ainda com essa cultura da consultoria de aprendizado mesmo, né? Então, eu estou no Itaú, de repente eu já não estou mais no financeiro, vou para a educação, outras escolas aqui, né, que você acabou adquirindo por essa experiência de consultoria, né? Exatamente. E um pouco de experimentar modelos. Sem medo, porque né? você vai, à medida que você vai evoluindo, você tem uma série de técnicas ou comportamentos. Depois eu posso até falar um pouquinho de como eu faço, ou pelo menos como eu acredito, tecnologia, numa visão mais humanizada, mas eu vou experimentando em mercados diferentes. Então foi o que aconteceu. Eu saio de finanças, aí eu vou para o contexto de programa de fidelidade, que é a Livelo, aí já como CIO. Aí depois eu vou para a XP, num contexto de transformação. Vou para o varejo, né, na Zamp, com o BK, e agora na educação. Então eu passei por... Só não participei ainda de uma iniciativa de saúde, mas e indústria, obviamente. Mas, assim, varejo, educação e o contexto financeiro e fornecedor de software, eu já... As caixinhas do cérebro aí estão bem diversificadas. E qual mais desafiador até agora? Eu acho que todas elas em si são desafiadoras. É interessante que no contexto de tecnologia elas são muito próximas. Sim. Então quando você olha, claro, com menos ou mais recurso, com mais ou menos desafio, menos ou mais evoluído, mas do ponto de vista de tecnologia, ela tem meio que uma receita. Pelo menos eu venho seguindo uma receita de bolo bem interessante que tem funcionado. E que elas são muito parecidas pelos contextos que eu tenho passado. Geralmente as empresas, seja um contexto financeiro, o próprio varejo, ou educação, até saúde, elas têm 3 momentos ali onde eu iniciei a minha jornada com essas empresas. Primeiro, um distanciamento grande da área de tecnologia do negócio. Tá. É importante. Você percebe que, e casualmente, todas as empresas que eu entrei já tinham um tempo que não tinha uma liderança de tecnologia. Então, aconteceu nos 4 movimentos que eu fiz, e isso fazia com que a área de negócio estivesse um pouco fragilizada, um pouco distante, um pouco desacreditada. No segundo momento, muito forte a questão da transformação em si, que aí é assim, eu uso o eficiente de tecnologia para que a transformação digital efetivamente aconteça dentro do contexto da empresa. E terceiro, é muito desse contexto mais organizacional, de como inserir a tecnologia no contexto de negócio, como participar do comitê executivo, como ser voz ativa. Então, eu tenho seguido essa receitinha e tem funcionado por onde eu passei. Por isso você me pergunta, é um desafio maior ou menor? Não, no final do dia é aproximação em relação com o negócio, é de verdade uma transformação de tecnologia e é a inserção dessa tecnologia no contexto de negócio da companhia. Então, é bem parecido. Dado, claro, mais dinheiro ou menos dinheiro, mais pessoas ou menos pessoas, mais recursos ou menos recursos, no final, a dificuldade, o desafio é muito parecido. E como que é essa sua visão que você citou de uma tecnologia mais humanizada, que você tenta levar para as empresas por onde você passa? Perfeito. Acho que no final do dia, tecnologia, a gente já virou até um jargão, né? Tecnologia é meio dessa transformação. Obviamente, a gente está aí para viabilizar como pré-vendas, né? Como alguém que está fazendo a gestão de tecnologia no final do dia. Eu não sou dono da tecnologia, estou ali para prestar um serviço ou servir a empresa nesse sentido. O que eu tenho tentado trazer é muito dessa relação humana, da aproximação entre o desenvolvedor, as pessoas que trabalham na tecnologia, com a empresa em si. Às vezes tem esses certos conceitos, passa de pizza debaixo da porta, é um time muito técnico, não abre câmera, não quer falar, se sente afastado, é remoto. Então eu tenho criado uma série de elementos, né, de aproximação em todas as empresas que eu participei, para poder justamente gerar essa maior aproximação, para mais inserção das pessoas e não dos sistemas. Entendi. O sistema é consequência de um trabalho bem feito de uma equipe. Então, eu sou um cara bem metódico assim, em termos de cerimônias. Então, cerimônias bem identificadas facilitam. Então, por exemplo, eu tenho uma cerimônia que acontece com as áreas de tecnologia de maneira recorrente durante todo o ano. Por quê? Imagina, nós temos aí por volta de 600 pessoas na área de tecnologia da Cogna. A possibilidade e a probabilidade de eu falar com todas as pessoas, ou pelo menos com uma pessoa uma vez, pode ser rara. Sim. Porque até estabelecer uma reunião que vai estar um dev que mora, sei lá, em Recife, de um determinado projeto, que eu encontro essa pessoa, é bem complexo. Então, quem é? Qual o nome dele? O que gosta? O que faz? Então, eu crio uma cerimônia que eu participo 2 vezes por semestre ou a cada 3 meses com todas as pessoas do meu time.
e estou com eles para poder bater papo, conversar, entender quem é, onde estão, o que fazem, o que gostam. Isso aproxima demais uma relação mais humana, onde eu não estou ali para ver o que ele entrega, estou ali para conhecer de verdade essa pessoa. E aí eu fiz isso muito nas empresas, tenho feito também na Cogna, e muda completamente. Aquele distanciamento, alguém que manda, alguém que pede, versus alguém que participa e que conhece. Passar no corredor e identificar uma pessoa e falar o nome dela é transformacional. Sim. É transformacional. Sensação de pertencimento. Impressionante, né? Assim, essa aproximação. Então são coisas muito simples. Você fala, pô, mas existe uma fórmula mágica? Não, são coisas muito simples e que essa relação faz com que isso seja. Outra coisa que eu uso muito é a personalização do modelo de gestão. Tá. Então eu tenho 5 gestores hoje, 5 diretores, e para cada um eu me moldo, assim, eu tenho uma relação onde ela não é necessariamente homogênea, porque tem uns que precisam de 1 hora, tem uns que precisam de 30, tem um que gosta de falar mais, eu preciso anotar, o outro é mais aberto. Então, a relação de gestão, né, da comunicação, da forma como eu lidero, como eu estou com essa pessoa, também muda. Então, para cada um deles, eu tenho um modelo de gestão diferente para poder justamente chegar no ecossistema daquela pessoa de uma maneira mais íntima, né, mais profunda, mais próxima. Então, essa é uma outra prática que eu venho fazendo. Então, são coisas que eu vou testando para poder estabelecer e trazer uma visão mais personalizada, mais individual, mais intimista nessa relação. E aí a tecnologia vem por consequência. Eu acredito muito, quanto mais investimento eu faço nesse dia a dia de estar com as pessoas, mais a gente entrega, mais a gente gera coesão, mais a gente gera confiança, mais essa situação escala. E tem funcionado. Tenho tido bons sucessos aí e boas experiências, bons feedbacks, dado essa forma que a gente vem trabalhando. É interessante que as coisas vão se encaixando, né? Porque ao invés de você tentar moldar o seu gestor, né, para as suas características, você tentar entender a pessoa, tentar entender como que ela se comporta, tentar entender como ela faz a gestão também dos liderados dela, né, tem muito desse papel, né, do vendedor, né, de você vender a sua gestão para aquela pessoa, né? Se você tentar encaixar ela no seu padrão, na sua caixinha, você vai acabar perdendo ela uma hora, né? Exatamente, e funciona. As pessoas sentem incluída, se sentem de verdade escutada, né? E você consegue ter uma melhor aproximação, menos pasteurizada e mais relacional. Funciona bem. E acaba que isso também se torna viável, ou isso é percebido não só nos nossos números, seja nas pesquisas de pulso, de engajamento, que tem evoluído. Só, por exemplo, de um ano contra o outro, a gente evoluiu 10 pontos no ENPS, e estamos com o maior LNPS da companhia, que é a visão da análise da liderança. Então, isso mostra que funciona, e também mostra um pouco de paz, sabe? Acho que, no final do dia, eu quero estar abaixo do radar, como consequência. Ano de 23 na Cogna foi um ano bastante atribulado por uma série de questões tecnológicas, e em 24 a gente está abaixo do radar. Então, passamos pelos processos de matrícula, passamos pelos inícios de aula, lançamos uma série de novos serviços e plataformas na companhia, e com menos atrito. Com muito pouco atrito. Sabe aquelas mensagens, pô, de novo, o Igor parou? Não, pelo contrário, quando acontece algum incidente, eu mesmo comunico o Roberto Valério, que é o presidente, junto aos meus gestores, a liderança, né, da companhia, o comitê executivo, fala, aconteceu tal coisa, estamos paralisados, estamos atuando, em pouco tempo a gente retoma. Então isso tem se tornado uma prática bacana, e estar abaixo do radar me ajuda a tirar aquele foco do incidente, do problema, e me possibilita trabalhar como comitê executivo pensando no futuro, pensando em possibilidades. Sem perder, obviamente, a questão da mestria. Eu preciso tomar conta de tecnologia, da operação, de cloud, infraestrutura, desenvolvimento, problema, incidente, mas também sem deixar de olhar o futuro, para onde a gente vai, o que falta, o que a gente pode fazer, como é que a gente torna uma empresa mais leve, mais eficiente. O dia a dia tem que funcionar de forma mais fluida, né? E eu vejo muita liderança de tecnologia fazendo isso, né? Focando muito no futuro ou focando muito no presente. Ou eu sou uma liderança de infraestrutura, ou sou uma liderança de inovação. Combinar essas duas coisas, para mim, é a grande arte da liderança de tecnologia hoje. Bacana. E como tem sido esse desafio? Você estava falando para a gente que você completou agora, em janeiro, 1 ano de Cogna, né? Como que tem sido esse desafio na Cogna, né? Como que era a Cogna quando você chegou?
E quais foram os principais desafios até você chegar nesse ponto de você estar mais abaixo do radar, o dia a dia de forma mais fluida, conseguindo pensar no futuro? Excelente. A gente vem de Bom, completei agora dia 8, um ano de empresa. É uma empresa super bacana. Ela, talvez nem todo mundo conheça. Sim. A Cogna como empresa. Nós temos 61 marcas hoje e a gente é dividido em 3 grandes grupos que a gente chama, que é o crianças e adolescentes, que são os nossos métodos de ensino, as nossas editoras. Então a gente é dono do Ângulo, do Pitágoras, PH, editora Saraiva, editora Scipione, Red Balloon, são aplicações, serviços, métodos, materiais que são produzidos para esse público, que é a criança e o adolescente, que a gente chama de ensino básico, né, que é o Fundi 1, que é ensino básico, Fundi 1, Fundi 2 e ensino médio. A segunda grande grupo de marcas nossas estão associadas à graduação e pós. Então, em Anhanguera, né, as nossas universidades físicas que estão em Cuiabá, Londrina, então a gente tem 103 unidades físicas hoje na companhia, por volta de 1.250.000 alunos que estudam conosco ou presencialmente ou 100% online. E o Long Life Learning, que é o aprendizado no longo prazo, né, com cursos não necessariamente regulados, com infoprodutores, que é a VUMP e outras soluções que nós temos. A gente vem de um contexto de tecnologia de um projeto de 3 anos. Ele começou em 23, eu entro em 24 e ele tem mais esse ano de 25. Então já entrei devendo. Entrei com um ano, com um ano rodado. Com um ano rodado. E a gente dividiu esse momento de tecnologia em 3 situações. Primeiro foi um ano de 23 de muito freio de arrumação, que nós chamamos. Cara, vamos dar uma parada, vamos rever uma série de coisas que a gente tinha: contratos, modelos de trabalho, formas de agrupamento, arquiteturas de sistema. Então foi um ano bastante ali de parada mesmo, técnico, para poder ver. 24 a gente vem num ano muito de evolução. Então a gente conseguiu entregar coisas importantes que até então estavam no nosso pipeline, como foi o 100% online, numa visão nova já de plataforma, que a gente chama de Programa de Transformação Cogna. A gente encara e entrega IA de uma maneira bem eficiente. Hoje a gente usa IA em várias jornadas, de uma maneira muito forte na Cogna. Talvez das empresas brasileiras aí, a gente está ali nos 4, 5% de empresas que usam IA de maneira muito efetiva. Inclusive ganhando premiações, como premiações, né? Ganhamos várias coisas aí associadas e produtos que têm ou por eficiência, ou por geração de receita, ou por satisfação do cliente. A gente vem atuando, posso até contar alguns casos. A gente vem também num contexto muito forte de dados, inclusive vocês são uma peça importante no contexto de dados da companhia, né? Seja ali no mundo de marketing, seja também conosco ali no dia a dia nosso de tecnologia. A gente tem o Daniel como nosso CDO e um desafio gigante, seja naquilo que a gente tem de estruturação de governança, engenharia de dados, engenharia de plataforma. Foi um ano 24 muito importante para trazer mais governança e conceituar e conceber o nosso lake de dados de uma maneira muito mais efetiva. Segurança, a gente vem investindo tanto em 23 quanto 24 e continuamos em 25 muito forte em segurança da informação, projeto de 3 anos também, para a gente sair e chegar num nível de patamar de maturidade importante. E aí o meu brilho, que eu venho nessa carreira de arquitetura, é implementar de verdade uma forma consistente de visão de arquitetura, arquitetura corporativa. Então Sim. A gente trouxe uma pessoa de mercado, chama Gisele, para nos apoiar muito a construir uma arquitetura aplicada. Então, qual que é o nosso mapa de capacidades, aonde estão sendo feitos os nossos principais investimentos, como é que a gente está olhando a arquitetura de referência, seja ela das N peças que a gente tem, um projeto de convergência gigantesca, porque imagina, nós viemos de várias aquisições. É importante o público que não conhece a Cogna saber, né? A Cogna nos últimos 10 anos, né? Ela cresceu muito nessa estratégia de adquirir outras marcas, né? Exatamente. E aí cada marca vem com um sistema diferente, cada marca vem com um RP diferente, né? Cada marca vem com soluções para o aluno diferentes. Como que você integra tudo isso, né? Perfeito, exatamente. E essa é uma das nossas práticas que está hoje sendo encabeçado por arquitetura, que a gente chama um programa de convergência.
Perfeito. Dado que nós temos aí uma complexidade sistêmica que foi sendo adquirida à medida que as empresas também foram sendo adquiridas. Então, eu tenho uma duplicidade, às vezes 3, 4 soluções das mesmas coisas. Então, a gente tem um programa de convergência e é importante que ele não é um programa que mira ter uma única aplicação. Perfeito. Na verdade, voltando ao nosso contexto de pré-venda lá, o que é o mais adequado para a companhia? Às vezes é ter 2, às vezes é ter 3. Então, não é investir dinheiro por dinheiro, não é simplesmente desligar um para ter outro. Porque às vezes eu passo um ano desligando, um ano ligando e no final do dia entreguei a mesma coisa. Para o cliente final. Então, o programa de convergência tem muito essa questão da eficiência. Como é que eu sou mais eficiente, tendo uma solução mais adequada para um contexto? Talvez um contexto do aluno, uma criança, seja diferente de um aluno de pós-graduação. Então, pode ser que a solução seja diferente, mas ela tem que ser pensada de maneira a ser white label, usar os nossos backbones, né, as nossas infraestruturas de back-end de maneira mais consistente, tem um CRM único, tem um contexto de dados único. Então, é muito mais, por isso a arquitetura é fundamental e em 23 para 24, agora 25, a gente vem implementando de maneira muito mais forte conceito de arquitetura corporativa para que a empresa tenha uma visão de longevidade. Sabemos onde a gente chegou, 24 foi um ano importante, 25 a gente começa a trazer um programa mais de transformação, mas tendo mapa. A gente tem um mapa mais claro disso. Um pouco dessas práticas é que vem nos ajudado aí em 23, 24 e 25 nesse programa de transformação. Então, venho lá muito freio de arrumação em 23, evolução em 24 e 25 agora a gente vem muito mais nessa transformação, usufruindo daquilo que a gente construiu, focado nesses 3 atributos: arquitetura, segurança da informação, programa de convergência e dados. O programa de convergência, no final das contas, ele é importantíssimo porque ele afeta todos os outros, né? Sem dúvida. Porque eu lembro que quando a gente atende a Cogna desde 2015, né? E sempre foi um desafio, né? Você, até para dados, que era o nosso foco, você conseguir entender, ok, como que eu vou convergir esses dados para eu ter uma única informação, né? Uma informação real, correta, de qualidade para a empresa. Então, você começa nessa convergência, mas isso afeta segurança, afeta dados. Então, muito, muito importante esse passo que vocês estão fazendo. Perfeito. E o Daniel conduzindo isso junto com o Brandão, com o Rodrigo e com o Léo, é justamente na governança. Então, ter dados governados, metadados mais relevantes. Ter um contexto de engenharia também muito mais estruturado e, obviamente, com plataforma de dados. A gente, com o Brandão, garantindo que eu tenho um ecossistema adequado para que isso aconteça. E, de novo, assim, ainda temos desafios, temos esse ecossistema mais heterogêneo ainda nos traz desafios, mas com certeza temos um mapa para chegar lá. Acho que esse é o grande benefício de ter um contexto de arquitetura bem estruturado. Perfeito. Não cheguei, mas sei para onde. E, obviamente, fazendo todas as mudanças necessárias durante esse caminho. É uma coisa que eu aprendi muito na época do Itaú de banco, é isso. A gente desenhava grandes mapas, grandes programas de transformação, mas você tinha um mapa, tinha uma intenção como arquitetura corporativa. Mas, para chegar lá, os caminhos eram diversos. Mas você sabia onde você queria chegar. Porque senão acaba, e a experiência mostra, isso acaba emburrecendo os times de tecnologia, se você for olhar, porque no final do dia o desafio é entregar um sistema. Sim. Chega no meio do caminho, eu nem sei para que eu estava entregando aquele sistema mais. Então o objetivo nosso não é entregar sistemas, o objetivo nosso é viabilizar o negócio, que pode ser que nasça um sistema, ou meio sistema, ou vários microsistemas, não sei. A forma de chegar é que tem que tomar muito cuidado, porque inclusive o incentivo dos times de tecnologia sejam viabilizar negócio e não entregar sistema. Aplicar inteligência no negócio, né, e usar a tecnologia a seu favor. Exatamente. Né? Então, isso vai até o encontro do que a gente estava falando sobre motivação. Isso apoia o time a ter uma motivação de que temos um caminho, estamos traçando um caminho e temos uma inteligência para isso. Né? Então, eu achei legal você comentar sobre emburrecimento de, né, não sei o que eu estou fazendo, para onde eu vou, como que eu vou utilizar isso, e aí você acaba achando que você não está evoluindo e isso entra na desmotivação, né? Exatamente. Então, bem legal isso. E no final do dia você perde o propósito, porque o propósito é entregar um sistema. Pô, mas no final do dia, será que... O cara até fala, pô, mas eu não precisava
desenvolver isso necessariamente. Será que alguém vai usar isso? Será que alguém vai usar isso? Será que podia comprar de fora? Será que podia fazer... E uma das coisas que a gente vem trabalhando na Cogna também, vocês devem conhecer bem, dado o tempo que vocês estão com a gente, que é uma empresa que sempre desenvolveu muito internamente. Sim. E hoje a gente está equilibrando também isso, né? Tem coisas que são core, que realmente faz sentido o investimento de longo prazo, como sendo peças arquiteturais importantes, e tem coisas que, cara, é commodity, eu posso contratar um SaaS. Então a gente vem fazendo isso. Vai ser diferencial de negócio. Não é. Aí você calcula bem o TCO ali, encaixa uma solução externa, talvez te traga uma solução melhor, uma composição no final do dia. E como que é essa relação com as áreas, né? Como que é esse trabalho no dia a dia de você ir até a área, entender qual é a necessidade de negócio, para você conseguir definir esse mapa primeiro de onde você quer chegar com o negócio e depois voltar para a tecnologia e entender como que você vai fazer esse desenvolvimento. Como que é esse desafio? Perfeito. Uma coisa que é bacana na Cogna, talvez eu não lembro exatamente o ano, mas foi em 18. Ela veio com o Cogna Ágil. Acho que vocês participaram muito. Foi 18. Sim, foi 18. E a gente usou ali como framework inicial o SAFe, né? Sim. A gente usa o SAFe como alguns padrões de SAFe, o Cogna Ágil ele é baseado nele. E a gente tem quatro reuniões por ano, que é a nossa PI Planning, que a gente faz todo o contexto de planejamento. A gente acabou de executar a nossa PI número 1 agora, na semana passada. Tinham 530 pessoas envolvidas, entre áreas de produto, áreas de negócio, produto, áreas de tecnologia e áreas corporativas de tecnologia. Por que eu separo? Porque os nossos engenheiros de software, eles moram nas áreas de negócio, como essência. E as áreas corporativas de tecnologia, que é arquitetura, segurança, infraestruturas SREs, eles trabalham em prol para poder olhar a questão mais ampla da elaboração e da viabilização de tecnologia. Então, um bem que eu acho que a Cogna já tem, quando eu chego isso já acontece, é menos eu receber a demanda, é mais eu participar da demanda. Perfeito. Então, hoje a PI já é feita de maneira conjunta. A gente chama de nosso GPM e o nosso PM fazem a identificação dos épicos, depois viabilizam isso através de histórias. Os nossos times de tecnologia, que é o nosso Tech Manager, Tech Lead e os team members, né, os times, já participam também das especificações. A gente roda a PI, já sai com ela estabelecida. Então, essa dinâmica já funciona bem. Então, quando você, por exemplo, tem um direcionamento estratégico da companhia, vindo do comitê executivo, vai para o caminho A, vai para o caminho B, é mais simples. Eu não preciso passar pela visão de negócio, depois que vai visar um produto, depois vai chegar uma demanda para a tecnologia. Não, ela já é feita de maneira conjunta. Então, talvez eu tenha aí um privilégio que nem todas as empresas têm, de já estar dentro, já ter uma composição mista e híbrida na grande parte. Nas 60 squads, por volta de umas 50 squads, a gente já trabalha 100% no Cogna Ágil dessa forma. Então facilita demais. Claro que desafios sempre existirão, sejam financeiros, seja de eficiência, seja de qualquer outra, mas esse desafio de receber uma demanda para viabilizar, ela é menor. A tecnologia já está lá dentro da área de negócio, então já conhece as demandas de negócio no dia zero. E eu, como área de negócio, também tenho o meu desafio. Por exemplo, imagina que eu identifiquei que eu preciso implementar de maneira recorrente uma gestão de APIs diferentes, um controle de segurança. Eu vou concorrer dentro da PI, nas squads, assim como a área de negócio para viabilizar um produto. Então, o PO hoje, nosso PM, o nosso GPM, ele participa e ele tanto prioriza necessidades de negócio, quanto necessidades de produto e necessidades de tecnologia. Então, eu também participo da priorização. Eu não chego lá e pego um orçamento e falo, vou implementar tal coisa para todo mundo. Eu também tenho que entrar na PI, criar um épico, ser viabilizado, ser priorizado com as áreas de negócio e de produto, porque no final do dia eles são os viabilizadores, os pagadores que vão pagar por aquela demanda. Então, isso é bacana, porque a gente converge e diverge em necessidades de negócio e de tecnologia dentro de um processo de priorização corporativa. Não tem dinheiro novo para tudo que eu tento fazer. Entendi. E esse processo de PI, ele acontece 4 vezes no ano, trimestralmente. Exatamente. E aí, durante o ano, vocês vão ajustando esse caminho. Exatamente. E repriorizando. Ou colocando mais capacidade onde precisa, transicionando capacidade que está num lugar para outro. A gente faz isso com ali
Claro que não toda API, mas a cada 6 meses eu consigo ter mais liquidez dentro do contexto do ecossistema de tecnologia, viabilizando, tirando squads e colocando em outros lugares, pegando recursos, colocando em outros lugares. Então tem uma liquidez que acaba é mais líquido, né? O processo entre tirar a gente e colocar a gente, dado que a gente tem esse... A squad não é de tal área de produto. É uma squad que está disponível, uma capacidade produtiva que pode ser mexida à medida que isso evolui. Tem funcionado bem, eu acho. Bacana. E hoje, antigamente você tinha uma separação muito grande de tecnologia, né? A gente estava falando isso antes, tecnologia nas marcas e nessa estrutura. E hoje vocês têm uma estrutura mais horizontal. Isso. Então, acredito que hoje vocês conseguem, por exemplo, entender dores do negócio que são de marcas diferentes e atuar de uma forma só e de forma mais integrada. Isso, tanto em duas visões, tanto uma visão mais corporativa, então, por exemplo, vou viabilizar uma solução core que seja para todos, então eu consigo olhar todas as marcas e trazer uma solução que seja mais adequada, ou um conjunto de soluções seja mais adequado para as marcas, e consigo também ter a visão da ponta. Será que isso que eu estou desenvolvendo por um aluno, de novo, do Red Balloon, pode e deve ser utilizado por um aluno de pós-graduação no Mackenzie? Então, inclusive, essa visão mais integral, os nossos tech managers, uma visão mais ampla do reuso, né? Antigamente eu tinha mais dificuldade porque era muito verticalizado. Quase que cada business unit tinha sua área de tecnologia. Hoje a gente é um pouco mais cross, um pouco mais, né? Eu digo um pouco porque é um processo infinito, né? De busca de consistência e convergência, e a gente vem fazendo isso em 23, 24 e 25. A gente tem uma consolidação importante de tecnologia dentro da nossa área. Processos conseguem ser mais unificados e otimizados, né? Sem dúvida. Você tira aí duplicidades, trabalhos parecidos, né? E consegue trazer uma identidade mesmo, né? Para a Cogna como um todo. Perfeito. Minimamente, talvez você tenha a condição de discutir. Exato. Talvez não haja uma decisão imediata daquilo acontecendo, mas 100% de chance de poder discutir. Porque é isso, tem um time to market, tem uma necessidade de negócio específica, tem um investimento, tem que ser feito, por exemplo, imagina uma solução mais corporativa que eu preciso trazer daqui 12 meses, mas eu tenho necessidade para daqui 3. Então, que tipo de débitos técnicos ou até de regalias ou de que eu consigo me abster. Não, aqui tudo bem, cara. Aqui nós vamos seguir porque é um projeto de 3 meses, ele precisa entrar. Então, você tem conscientemente, você toma decisões dada a necessidade de negócio. Então, pelo menos a discussão, ela é eficiente, né? Ela é melhor do que num contexto mais dividido. Quando toma essa decisão por soluções divergentes, é porque foi tomada a decisão em prol daquele negócio com a cabeça certa de que aquilo fez parte da tomada de decisão. Pelas particularidades do negócio. Exatamente. Como é o caso, por exemplo, que a gente tem de VUMP, que é a nossa solução de infoprodutores, que tem um ecossistema muito diferenciado, muito diferente do que, por exemplo, o aluno do Ângulo, que usa o plural. São mundos muito, muito diferentes. Agora, se você for olhar tecnicamente ou tecnologicamente, tem muita coisa parecida. Então, como é que eu gero convergência e ter condição de discutir a necessidade em prol daquilo? Sim. E tem algo que eu acho legal desse mercado de educação, e aí não é só na Cogna, mas todas as empresas de educação que a gente atende, as pessoas sempre vêm com a mesma paixão, que é pelo objetivo fim, né, desse mercado, que é levar a educação para a população, é fazer o país evoluir, né? Você acha que isso afeta a tecnologia também? 100%. Você vai fazer uma pesquisa, pelo menos já fiz algumas pesquisas junto ao time. Boa parte das pessoas de tecnologia que trabalham na Cogna não estão somente ou pela tecnologia. Elas têm um propósito maior. Sim. Já foram filhos de professor, ou participam do ecossistema, ou dão aula, ou têm uma paixão nessa transformação. E é muito bacana quando você viabiliza a tecnologia pensando em alguém que está usufruindo daquilo. Então imagina, sei lá, 1 milhão de alunos usando as nossas aplicações, que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o nosso AVA, que as pessoas... Imagina, a pessoa ficar 4 anos interagindo com aquele mesmo sistema, para poder ver o conteúdo, fazer os processos de avaliação, fazer as trocas administrativas, todo o contexto de secretariado. Então, tem que ser uma experiência bacana, entendeu? Não é só uma solução técnica que vai estar lá, não. Eu preciso participar da vida do cara e, de verdade, trazer uma vontade adicional. Se for chato,
for difícil, cara, ou de duas uma, ou ele desiste do curso, né? Ou ele vai reclamar a vida toda do curso, ou vai trocar de universidade. Então, não é só o conteúdo que é o mais adequado que a pessoa fica. Ela também tem que ter uma experiência digital bacana. Então, o complemento dessas duas coisas são importantes. Um bom conteúdo, ou melhor conteúdo, com uma solução técnica adequada, ajuda bastante nessa convergência do nosso aluno. Então, mas sim, viu? O propósito fala mais alto. Você vê pessoas assim que são assim, incríveis tecnicamente, que poderiam até estar em outras empresas ou buscar, mas não, cara, eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Eu amo colocar na ponta e viabilizar a educação através de tecnologia. Então tem um propósito adicional. Tá? Isso facilita, que diminui meu turnover. Diminui o turnover. E essa sua visão humanizada, isso fez você se apaixonar por esse negócio? Sem também? dúvida. E a história é curiosa, porque lembra, voltando lá no início da nossa conversa, meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou no Mackenzie nos últimos... Meu pai já faleceu, mas ele trabalhou 12 anos no Mackenzie, aqui em São Paulo. E ele era capelão do Mackenzie. Então, essa coisa de escola... Meu pai foi diretor de escola também, escola presbiteriana e tal. Então, a minha vida, tá no DNA. Em algum momento, parecia que isso ia ser desenhado. Eu sempre adorava ir nas férias, sentar... Meu pai até colocava uma mesinha para mim, para eu ficar lá do lado dele nas férias. Vivendo o dia a dia do meu pai ali numa escola, né? ali eu olhava o ensino básico. Eu falei, cara, um dia talvez esse segmento faça sentido. Então estava meio ali no destino, né? Um dia trabalhar e viabilizar. Pena que meu pai não viu isso acontecendo, mas com certeza ele está vendo lá de cima esse trabalho e temos desafios. Acho que trabalhar em soluções para um mercado tão delicado, né? A gente tem um contexto educacional brasileiro bastante desafiador, seja ele privado ou não. Então, trazer educação, levar a educação, fazer isso acontecer, transformar isso em um propósito verdadeiro, humano, cara, é legal, é legal. Porque é interessante, né? Porque a pessoa, ainda mais se pensar no ensino superior, por exemplo, a Cogna, ela tem uma característica de que muitos dos alunos são os primeiros alunos da família a fazerem um ensino superior, né? Então, você concluir esse sonho, que não é mais da pessoa só, é da família inteira, é algo muito interessante, né? Algo muito... que traz um senso diferente, né, para o negócio. É transformacional. E dado não só é a primeira pessoa, mas também tem que fazer sentido. Sim. Porque você pensa hoje no dinamismo das pessoas, eu preciso começar a trabalhar mais cedo, eu preciso começar a ganhar dinheiro mais rápido, e às vezes um curso de graduação de pós pode durar muito tempo. Então, como é que você mantém ele engajado e gerando valor no curto prazo para que ele consiga trabalhar, consiga aprender e consiga usar aquilo que está aprendendo, não só quando ele terminar o curso, mas durante a evolução do curso. A gente vem trazendo aí, fazendo um exemplo lá sobre ensino adaptativo, né? É um conceito super importante no engajamento dos alunos. E a gente vem experimentando algumas coisas nesse sentido, usando inteligência artificial. E vocês perguntaram a gente tem um head hoje de IA na companhia, de negócio, né, que é de experiência, que era o Thiago, que você até me perguntou. E uma das grandes atribuições do Thiago na visão de experiência do aluno é como é que eu trago essa visão de ensino adaptativo na jornada do aluno. Então, por exemplo, ele está ali no meio de uma semana, está concluindo um fluxo de aprendizagem e ele tem um quiz, ele tem um momento ali de avaliação semanal que ele precisa concluir. Então, nesse momento a gente chama Edu. O Edu nasce para poder entender, ele conhece todo o conteúdo que foi apresentado naquela semana para aquele aluno e ele interage com o aluno para poder tornar o mais adaptativo possível aquilo que ele aprendeu versus o que ele tem que responder, versus o que ele tem que fazer de avaliação. Então a gente já está com todos os alunos usando e tem um potencial gigante ali para poder auxiliar esse aluno na adaptação do conteúdo que ele teve de uma forma mais personalizada para que ele possa aplicar aquele conteúdo ou até identificar aquilo que ele não aprendeu ou que precisava se aprofundar um pouco mais para responder o quiz. Então eu não ensino ele, eu não dou a resposta, mas eu mostro os caminhos daquilo que ele precisa ainda para responder. Perfeito. E você entende que a IA é algo que pode ser transformacional nesse mercado? Além dessa solução que vocês já estão aplicando, né, que eu acho que
já deve ajudar muitos alunos. Você entende que ainda tem muita coisa a fazer com IA? O IA generativa, principalmente agora. Claro que IA a gente usa há muito tempo nos modelos de machine learning, como churn, a gente já vem usando a evasão, são modelos que a gente vem aplicando já de maneira tradicional. Mas pensando em IA generativa, ele é 100% disruptivo em educação, em vários aspectos. Então, por exemplo, geração de conteúdo. Então, geração de conteúdo hoje, ele acontece 100% por seres humanos. E ok, ele vai continuar, isso não muda. O que muda é a agilidade para fazer essa geração. Então, por exemplo, com complementação de imagens, complementação de vídeos, criação de podcasts, geração de resumos, atualização de conteúdo, criação de conteúdos novos através daqueles já existentes. Cara, a imensidão de oportunidades que a gente vem usando dentro do contexto de geração de conteúdo. O segundo é soluções e ferramentas para o professor e para o tutor. Então, ele não fica gastando mais tanto tempo com coisas mais operacionais. Eu posso dar para ele soluções para ele fazer uma avaliação melhor, já indicando os caminhos do erro que aquele aluno cometeu, por exemplo, numa prova, numa redação. Eu posso dar soluções para ajudar o professor a fazer resumo da aula, roteiro de aula. Então, cara, é uma infinidade de possibilidades que eu dou para o professor. E para o aluno nem se fala, né? Baseado nos conteúdos que a gente tem, seja do ensino básico, com os métodos de ensino, seja no ensino superior, onde o aluno tem condição, eu posso colocar todos os livros para ele ali, né? Posso criar correlações entre livros. Sim. Será que o capítulo 1 com o capítulo 2 do livro 1, capítulo 1 do livro 1 com o capítulo 2 do livro 2, eles têm correlações? Faça um resumo, faça para mim uma correlação dos dois. Ou, por exemplo, eu tenho uma prova daqui 15 dias e tenho esse conteúdo para aprender. Faça para mim um roteiro de tempo e conteúdo que eu preciso executar para poder aprender em 2 semanas. Então são coisas assim fantásticas que ele é 100% transformacional em educação. Talvez ele seja disruptivo em quase tudo, mas em educação te garanto que é 100% disruptivo. Economiza o tempo de biblioteca, economiza o esforço que tem de estudar antes da prova. E ele adapta, né? Ele adapta ao que você precisa, né? Acho que essa é a grande sacada. Que é isso, as pessoas não aprendem igual. Não. E pelo contrário, isso é uma coisa que a gente lutou a vida toda, né? Era tudo muito padronizado, né? Igual, as provas eram iguais, conteúdo igual, tudo igual. Então a gente vem buscando aí mecânicas e tem vários estudos, teses de doutorado, mestrado e soluções no mercado sendo incluídas para que você possa adaptar melhor, dado, sei lá, algum distúrbio cognitivo, alguma forma de leitura, alguma necessidade de aprendizado, alguma déficit de atenção. Tem diversas variáveis que hoje ou que as escolas hoje não usam e que a gente pode passar a olhar. Por exemplo, a gente implantou recentemente numa prefeitura um processo de avaliação de leitura. Então, por exemplo, o prefeito da cidade queria saber como é que estava o nível de leitura dos alunos, ou de aprendizado, de alfabetização dos alunos. Uma das mecânicas que existem hoje, padronizado, é o quanto aquela criança consegue ler, a velocidade da leitura e se ela tem déficit para ler aquelas palavras. Então a gente criou uma solução de IA, onde a criança, eu vou mostrando para ela, ela vai lendo e eu vou fazendo um reconhecimento da qualidade da leitura que ela tem sobre aquelas palavras, seja na dicção, seja no acompanhamento, seja nas palavras que ela pede, o tempo que ela gasta para ler. Então são, cara, infinito. Dá até arrepio pensar nas possibilidades que IA traz aí para o contexto de educação. É muito interessante. E o aprendizado fica também mais prazeroso, né? Agora, porque você está adaptado. O desafio para a gente de tecnologia, aí sim, agora a tecnologia é gigante. Seja ele primeiro de custo, né? Exato. Porque tudo isso envolve dinheiro, recurso, então como é que a gente traz e faz os business cases corretos para que aquela solução se pague, não basta ser só bacana, ela tem que se pagar. Segurança, então a gente tem um time de segurança da informação e de cyber dedicado para IA hoje, para garantir não só que eu preciso derrubar uma solução de IA que foi usada de maneira incorreta dentro de casa, ou estabelecer quais são os guardrails das IAs que são aplicadas. Tem um time de dados ali com o Daniel muito forte, né, seja como é que o dado é colocado, os LLMs, como a gente usa só LLM interno, né, a gente não tem nada
A gente não usa o ChatGPT, por exemplo, público, a gente usa o OpenAI com Microsoft, uma solução interna, ou, por exemplo, a Anthropic lá com a AWS, então o Bedrock. Então a gente tem soluções que são com os nossos parceiros, mas 100% treinadas dentro do contexto da Cogna. Um baita desafio em dados, de como eu faço isso, de como eu levo dado, porque eu não posso errar no conteúdo. Nem permitir que esse conteúdo vaze e nem permitir que esse conteúdo seja feito de maneira incorreta. Não posso permitir que, por exemplo, um aluno pergunte alguma coisa e faça correlação de conteúdo e gere uma resposta errada. Então, para a gente é bem delicado no ponto de vista tecnológico, seja custo, seja toda a questão de segurança, seja o ecossistema de dados e, obviamente, a garantia ou a máxima garantia da assertividade que a gente tem sobre esse conteúdo colocado na mão do aluno ou do professor. Tanto que a gente demorou 1 ano, fizemos vários testes e várias implementações de eficiência e só agora que a gente está lançando para o aluno. A gente começou essa jornada em final de 23, passamos 24, lançamos várias soluções de eficiência e agora é a primeira vez que a gente lança tanto o Edu quanto o Plural IA, que é para os alunos Anglo, Pitágoras, soluções para o aluno. Que a gente chegou no nível de maturidade que a gente tem condição de garantir o conteúdo que chega para ele. Que tem a segurança, os guardrails necessários para que aquela solução não só responda da forma certa, mas seja usada da forma correta também. Exatamente. E o processo nosso que a gente implementou na Cogna, ele é descentralizado. Porque tem muita empresa que traz o conceito de IA centralizado. Então tem um time de tecnologia que implementa para todo mundo. A gente não trabalha assim, a gente tem um contexto de governança estabelecido, então toda a solução de IA passa por um business case, aprovação num grupo de trabalho com o Valério, então a gente tem isso, que é o presidente, a gente passa ali nessa avaliação. A gente criou um framework, que é um marketplace de IA, que chama Cogna IA, onde eu tenho lá algumas camadas importantes para permitir reuso, segurança e billing. Então, por exemplo, criei uma solução de IA para, para integração, inclusive é verdadeira. Acabamos de entregar uma solução agora, integrado o Cogna IA dentro do Word, dentro do Microsoft Office, para que o editor, né, que está editando um livro ou criando, ele possa já interagir com o conteúdo Cogna dentro do próprio Word. Perfeito. Para poder trazer um valor adicional. Então, esse está no Marketplace. Então, é uma solução construída pela gente, colocada no Marketplace que qualquer um pode usar. Então, solução de Marketplace, seja ela sistêmica ou seja ela para a pessoa final, e um arcabouço de segurança, tanto em dados quanto billing, para que eu possa garantir que aquela solução não vai trazer algum risco e, obviamente, que ela tenha um custeio adequado dentro do ecossistema. Porque, como eu falei para vocês, hoje eu centralizei o uso de cloud. E os LLMs, eu cobro, obviamente, as áreas de negócio, mas eu que pago. Então, de maneira consistente, eu estou ali acompanhando o uso para que não haja estouros e nem uso ineficiente do uso de cloud para IA, no nosso caso. A gente falou bastante um pouco antes de aplicação da IA para a experiência do aluno. Certo. Né? Vocês têm atuado também em soluções de IA internamente, além dessa, por exemplo, que você citou agora. Como que está sendo esse caminho de entender como a IA pode ajudar as demais áreas de negócio, né, as áreas mais operacionais, que não estão envolvidas tanto na experiência do aluno, então financeiro, jurídico. Como que vocês estão aplicando IA nessas áreas? Excelente. Na verdade, nós começamos por aí, né? A gente começou no contexto operacional e só depois de 1 ano que a gente lança as soluções também para aluno. A primeira solução que a gente lançou é uma solução um chat, uma solução de texto, que agora já evoluímos para gráfico, para imagens e tal, para que as áreas como jurídico, como áreas corporativas, possam fazer o upload dos seus documentos e interagir com a IA. Tá? Então, está dentro do ecossistema do Cogna IA. Por quê? Porque eu não poderia permitir, por exemplo, que um advogado colocasse um contrato dentro do ChatGPT de maneira pública e esse contrato fazer. Então, nós desenvolvemos isso internamente, usando, aqui nesse caso, o Microsoft, para poder ter uma solução interna que eu tivesse segurança sobre o uso. Então, para as áreas corporativas, na sua grande maioria, a gente atende muito da necessidade, seja do Excel ou de documentos, PDF, Word, imagens, gráficos. Eu já consigo interagir com o Cogna IA e fazer correlações importantes que ajudam demais essas áreas corporativas. Além disso, a gente entregou 2 soluções que inclusive, nós ganhamos os prêmios. Uma está associada à matrícula. Hoje a gente tinha um processo complexo de matrícula, porque
No Brasil, os documentos de conclusão do ensino médio não são padronizados. Seja eles certificados, diplomas, histórico, escolar. Então, a gente criou uma solução de IA que mapeia todas essas informações e entrega para a pessoa que está fazendo a matrícula aonde essas informações estão dentro do documento que ela recebeu. Que é o Pixel, né? Que é o Pixel. Então, é uma solução super bacana que tem funcionado. E a outra é uma solução que a gente está chamando que é para o tutor, para ele fazer correção de provas e trabalhos. Nós começamos com trabalhos, agora a gente entregou para TCC, mas é isso, todo o ensino 100% online tem um tutor, que faz a gestão acadêmica e administrativa daquele conjunto de alunos, e ele que corrige os trabalhos. Então, o Jarvis, chama Jarvis, a solução que foi criada, ela faz a correção prévia e traz um rating de correção daquilo que foi feito para o tutor. A avaliação final, obviamente, é dele, mas ele já tem uma indicação dos principais erros e acertos, seja na análise sintática e léxica ali do português, seja análise também do conteúdo, porque às vezes o cara fugiu completamente ou respondeu de maneira incorreta. Ele também traz essa visão para o tutor. Então, agora a gente está indo para estágio, está indo para... Então, só que ele está no marketplace. Então, não estou desenvolvendo de novo. Eu estou usando aquela peça que foi desenvolvida para, nesse caso, provas, agora eu estou indo para estágio, depois eu vou para TCC e assim por diante. Então tem sido... o ecossistema interno operacional de eficiência, ele está mais avançado até do que eu estou lançando para os alunos, dado o nível de risco que a gente tinha, e agora a gente entrou de cabeça com também as soluções de IA para alunos, a partir de final de 24 e começo de 25. Que é o Plural IA e o Edu. E o Plural. Entendi. E você tem alguma pergunta? Não. Eu te interrompi uma hora, desculpa. Não, fica tranquilo. Uma outra questão que eu queria explorar ainda em inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, você já citou um pouquinho de que vocês já estruturaram muito bem a governança e a segurança, né, a criação dos guardrails para o uso de IA. Como que foi esse desafio aí? Como que vocês atuaram na criação desse framework para governança, para segurança, garantir que as soluções de IA estão sendo não só criadas da maneira correta, mas sendo utilizadas da maneira correta também? Perfeito. Tudo começou, até antes de mim, começou ali com o Valério, né, com o nosso presidente, e ele encarou essa jornada de IA como uma iniciativa pessoal do presidente. Então, acho que esse foi o primeiro... E criou ali um grupo de trabalho multidisciplinar para lidar com o tema. Então, seja ele de tecnologia, obviamente, como estratégia, os times jurídicos, depois a gente incluiu o time de dados, de segurança. Então, a concepção inicial do uso de IA já nasceu dessa forma. Tanto que o Cogni IA e o Marketplace, ele nasceu com as políticas de uso de IA. Por exemplo, imagina que eu queira agora usar qualquer solução de IA. Ela vai passar pelo processo de compras, que vai ser olhado tanto na visão de compliance quanto na visão de segurança. Então, o Trita, né, que é o nosso CISO, vai olhar se a solução para em pé, se faz sentido, se não tem algum aspecto ilegal dentro daquela solução, alguma complexidade, pensando também em vazamento de dados. Então, ele olha isso. Uma vez identificada, ela pode ser usada dentro do nosso marketplace, ela vai para o marketplace, passa a ser bilado. Então, acho que como que nós concebemos essa integração e essa interação de áreas multidisciplinares para que a gente tivesse maturidade suficiente para lançar os produtos. Então, ela já começou certo. Entendi. Do que aí algumas empresas passaram, né? Pulverizou demais, agora eu estou tentando criar um modelo de governança, agora eu estou tentando criar uma política, agora acho que a gente começou certo lá atrás, com menos iniciativas e já pensando de maneira multidisciplinar em uma solução corporativa que não prendesse ou paralisasse a empresa, centralizando, mas que ao descentralizar eu tivesse as ferramentas corretas para avaliar. Eu acho que o que eu vejo muitas empresas passando hoje é exatamente isso, né? Começou perder o controle, né? Perdendo o controle, e aí depois que perdeu o controle, depois que já teve problema, aí começa a pensar na segurança, aí você já está muito defasado. Sem dúvida. Né? Mas acho que o ponto fundamental foi o presidente, foi o Roberto Valério. Ele ter pego isso para ele. Sozinho. Tanto que hoje eu tenho uma reunião quinzenal com ele, chama Grupo de Trabalho de IA, com o Valério e toda a liderança que usa IA na companhia.
Sim, é muito bacana você poder discutir com o presidente se a sua solução faz sentido ou não, o nível de segurança que ela trouxe, o nível de comprometimento de dados que ela tem, o nível de engajamento da corporação, se o BC realmente vai pagar, porque, de novo, lembra da PI? Se eu tenho um desenvolvimento novo que vai usar IA, ele vai ter que entrar também no contexto de priorização, não tem dinheiro novo para fazer as coisas, então ele tem que ter retorno, tem que fazer sentido. Então, a gente vem essa consistência no modelo de governança, acho que trouxe para a gente a possibilidade de evoluir de maneira não paralisada, né, ou paralisando, centralizado, mas descentralizando com governança. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, está na nossa pauta, que é sobre a gente já falou muito dessa abordagem mais humanizada, né, que você tem trazido para a Cogna dentro de tecnologia. E uma preocupação que ainda existe no mercado com IA, principalmente IA generativa, e a gente pensando aí nas principais evoluções que têm sido prometidas aí para 2025, com agentes de IA mais inteligentes, né, e com desenvolvimento mais flexível e tudo mais, ainda tem uma preocupação no mercado, e eu acho que essa preocupação em educação, ela existe e ela pode existir do lado do professor, do lado das áreas corporativas, de substituição da mão de obra humana pela mão de obra de inteligência artificial. Como que você enxerga isso? Você citou, quando você estava falando da criação de materiais, né? Você mesmo falou já que, ele vai continuar sendo criado por um humano, a IA está lá para aumentar a capacidade desse humano. Né? Não foram com essas palavras, mas estava nessa linha. É perfeito. É isso que você acredita? Como que você enxerga isso? E como que você acha que as pessoas podem aproveitar mais a IA para maximizar o trabalho delas, o potencial do trabalho delas, e não pensar nisso como um substituto ao trabalho delas? Perfeito. Acho que a preocupação é genuína, sim, porque ela muda a forma que eu me relaciono com o meu trabalho. Uhum. E na educação não é diferente, seja de novo o tutor, o professor, as áreas administrativas, os próprios alunos. Ela muda. Nós, como sociedade, ela vai mudar essa relação de como eu interajo com aquilo que eu faço. Então, essa preocupação é genuína. O que nós, como Cogna, entendemos e trazemos aí como mensagem é de que ela não substitui. Porque no final do dia, a inteligência artificial, ela gera, ou ela é generativa do ponto de vista daquilo que ela conhece. Sim. E o conteúdo e os modelos, né, o conteúdo produzido para que ela conheça e faça correlações e produza a partir dali, nasceu da nossa capacidade de produzir o conteúdo correto. Então, do ponto de vista do professor, do ponto de vista do aluno, do ponto de vista das soluções, eu vou ter mais eficiência na geração, ou na forma que eu dou aula, ou na forma como eu aprendo, ou como eu me adapto. Mas ele não substitui a relação humana nessa jornada. O que vai acontecer, obviamente, é que talvez você tenha uma adequação dessa capacidade, porque você tinha mais pessoas fazendo determinadas atividades que foram substituídas por IA, elas vão fazer outra coisa ou de outra forma. Então eu enxergo muito isso. A substituição ela não existe, ela existe uma mudança da forma da relação do trabalho, dado que a IA vai me trazer muito mais eficiência em tudo que eu faço. Seja eu como cliente, aluno, seja eu como professor, tutor, seja nós como áreas administrativas. Então, essa relação, se alguém acha que não vai, ela já mudou. Já mudou. O que a gente entende é que ela muda, mas ela não substitui. A gente pensa jogando ao nosso favor, né? Que é ampliar o nosso repertório, apoiar com o aumento, né, daquele conteúdo, mas a crítica humana ela precisa continuar existindo. Perfeito. Né? Então, juntar esses materiais, olhar para ele e criticá-lo. E tem um tato, né, humano que a IA não consegue ainda, e nem acho que vai trazer, que é essa proximidade de entender a real necessidade daquele ser humano. Exato. Então, eu acho que é a junção, juntar as duas coisas, para que você tenha um repertório maior, mas sempre com uma crítica, né? Uma inteligência humana e até para entender a humanização de que eu preciso tocar o outro e é uma forma particular, individual,
que hoje o robô não faz, né? Exatamente. Pensa, por exemplo, no nosso contexto de desenvolvimento de software, como, por exemplo, o GitHub Copilot, ou até mesmo o Amazon Q. É impressionante. Sim. E faz muito sentido. E nós estamos usando nossa jornada de desenvolvimento de software. Agora, os desenvolvedores foram substituídos, ou serão? Não acredito, pelo contrário. Mas eu preciso mostrar para a empresa que eu estou entregando com mais produtividade, com mais qualidade e de maneira mais eficiente. Então, vai mudar a relação, mas ele não vai substituir. Talvez eu entregasse 100%, agora eu vou entregar 70%. Na verdade, eu entrego 130% porque eu tive uma produção melhor, mais eficiente, com mais qualidade. E as questões mais operacionais, elas foram viabilizadas através da IA. Eu acredito muito nesse modelo. Não, e tecnologia... E eu cobro isso, inclusive. Você deu o exemplo dos copilots, né? Tecnologia, a gente tem um déficit, né, de mão de obra, a gente tem um déficit nos nossos times e a gente sempre precisa de mais desenvolvedor, a gente precisa de... eu não conversei com nenhum executivo ainda que falou, cara, eu precisava de uma equipe menor. Né? Era sempre, você sempre precisa de uma equipe maior. Se eu tivesse o dobro de pessoas aqui, eu faria muito mais. O Copilot vai ajudar a gente nisso, né? Então, você ganhar essa eficiência para que aquele time consiga desenvolver 130% do que ele desenvolvia hoje. Né? Eu acredito muito nisso também. E eu acho que, assim, tem essa questão da substituição, né? Hoje, o que a gente tem visto, se você entra na página de notícias do Google, por exemplo, aquilo não é uma internet morta, né? Você tem um monte de notícias sendo gerada por inteligência artificial que não diz nada. Né? E a gente tem que tomar esse cuidado para isso não acontecer dentro de publicidade, com geração de imagem, dentro da educação, com geração de textos, que você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui não diz nada, né? E só gerou um monte de palavras aleatórias aqui, com base em textos que já existiam, e não tem nada de novo. Né? Eu acho que é muito interessante essa visão da substituição. Substituição, de novo, é menor, mas a relação mudou e vai mudar ainda mais. Exatamente. Não sou naivo de achar que isso não vai acontecer. Tem mais alguma pergunta, Gilberto? Não. A gente extrapolou um pouquinho o tempo aqui. A conversa foi muito interessante, tá muito bom. Só que eu queria fechar com uma pergunta que eu sempre faço para os executivos que vêm aqui. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que assistem o nosso podcast que estão entrando no mercado, estão querendo conhecer ou estão querendo evoluir. Se você pudesse dar uma dica para o Igor de 27 anos atrás, né? Ou para um jovem que está começando agora, que está lá na Anhanguera fazendo um curso de tecnologia, né? Sobre quais os cuidados que ele tem que ter, o que ele tem que estudar, o que ele tem que fazer para ele ter uma carreira sólida como a sua, o que você falaria para ele? Perfeito. Acho que o primeiro lugar é não tentar fazer o que eu fiz, né? Porque cada pessoa tem a sua individualidade. Exato. E a sua motivação. Segundo, tem dois pilares que são fundamentais hoje em tecnologia, que qualquer pessoa deveria se preocupar. Uma delas a gente acabou de falar, a inteligência artificial. Não deixe que ela te substitua. Acho que essa é a primeira mensagem. Não deixe que ela te substitua e daqui a pouco você não está fazendo mais prova porque você botou alguém para fazer, você não está mais aprendendo porque você botou alguém para fazer. Então, continue se aprofundando e tendo domínio sobre o conteúdo que você precisa. Acho que esse era fundamental lá no passado. Eu lembro até hoje que a primeira prova de Sistemas Operacionais 1 era um livro de umas 500 páginas em inglês e tinha que estudar aquilo para fazer a prova. Então não tinha resumo, não tinha tradutor. Nós nos reunimos em um grupo de 8 pessoas, cada um pegou um capítulo dos 8 para poder traduzir, fazer um resumo depois para a gente estudar. Então assim, não deixa a IA te substituir. Acho que essa é a primeira mensagem, que ela é importante. E segundo, ainda existe bastante mercado para o desenvolvedor de software. A necessidade é gigante para esse contexto. Então, invista na carreira de desenvolvimento de software. Seja ela nas linguagens mais modernas, nas linguagens tradicionais, mas tem muito espaço para desenvolver software ainda nesse mercado. Então, eu entraria nesses dois contextos. Um conceito de dados muito forte, mas onde a IA não me substituiu, ou deixei que ela me substituísse na geração de conhecimento,
e, obviamente, ainda no investimento no desenvolvimento de software. Eu comecei assim e não me arrependo. E as pessoas têm um pouco de receio, mas não quero desenvolver, eu quero ser analista, eu quero mexer com Python. Tal. Cara, não tenha medo de encarar o desenvolvimento de software, tem um futuro incrível e tem uma necessidade importante ainda no mundo para bons desenvolvedores. Perfeito. E o que você enxerga? A gente está olhando a gente está num momento de transformação, né, da nossa indústria e da tecnologia, com a chegada aí da IA generativa e a evolução que a gente está tendo. O que você enxerga para o futuro, né, de transformação? O que o pessoal tem que estar de olho? O que a Cogna está de olho? O Igor está de olho de novas tecnologias e tendências para esse ano de 2025 e para os próximos anos também? Pergunta complexa. Eu não tenho uma resposta simples para dar. Eu acho que o que eu faria e o que eu faço é não me desesperar em tentar olhar tudo e aprender de tudo. Tem muita coisa nova acontecendo e as opções são infinitas, né? Então, eu ainda acho que concentre num determinado assunto, num determinado contexto e siga nele, né? Porque às vezes a gente se perde na amplitude de coisas. Então, você perguntar o que tem de próximo, cara, tem tudo vai ser novo. Agora, preciso me concentrar em alguma coisa. Tá bom, o meu investimento em 25 será em dados. O que de dados? Né, eu vou falar de banco de dados relacional, vou falar de não relacional, vou trabalhar no contexto de governança, não sei. Você precisa identificar temas importantes e seguir nele, né, focar nele, porque senão você se perde. Eu acho que o grande desafio de 25 e 26 não é em qual tecnologia eu vou investir, e é em qual eu não vou olhar, né, porque, cara, é impressionante o nível de possibilidades de você se perder e chegar no 25 frustrado porque você não viu tudo e não aprendeu nada. Perfeito. Obrigado. Eu adorei a nossa conversa, Igor. Foi um prazer. Por mim, eu ficaria mais 1 hora aqui, mas aí ninguém vai assistir. 2 horas de programa. Gilberto, muito obrigado novamente. Que agradeço. E agradeço o Igor também. Eu acompanho o Igor já há um tempo, né, a carreira dele. E ouvindo ele falar sobre educação aqui, tá no DNA mesmo. Foi uma aula aqui, viu, Igor? A gente aprendeu bastante, uma forma singular, né, particular de passar conhecimento, de contar um pouco da história, que realmente é envolvente e a gente passaria realmente horas aqui. Então, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente e ter ensinado tantas coisas. Eu acho que quem está assistindo, quem vai assistir, né, o podcast, tem bastante coisa para absorver. Legal, eu que agradeço. Nem vi passar, foi bacana. Bacana. Obrigado pelo convite. Eu novamente agradeço por você ter aceito o convite e agradeço pela conversa, que foi muito enriquecedora. Adorei a nossa conversa. Isso aí, valeu. Legal. Muito obrigado a todos e até o próximo Jump Talk.